Olá, meus irmãos, chegamos à reta final do nosso estudo sobre o comportamento do ser humano nos últimos dias, segundo a Bíblia. Estamos na reta final. Faltam aí mais 2 vídeos, esse mais um no caso, para que possamos concluir, tá bom? E eu tenho a certeza que Deus ele vai falar fortemente ao teu coração, como já tem falado. E o objetivo desse estudo, em rápidas palavras, para não demorarmos aqui, é fazer com que eu e você façamos a seguinte pergunta: quem eu tenho sido como cristão, como servo de Deus neste mundo, em relação a esse texto que fala do comportamento do homem, do ser humano, no caso, nos últimos dias? Quem tem sido eu e você? Nós temos sido arrogantes, nós temos sido irreverentes, nós temos sido blasfemadores, arrogantes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Se temos sido, ou se temos tido estas características ou este comportamento, nós precisamos de arrependimento, de mudança, de conversão, de transformação. Precisamos eliminar da nossa vida aquilo que não agrada o nosso Deus, que não é o certo e o justo para com Ele e perante a nossa vida nessa sociedade. E aí é necessário que você tenha uma experiência com Deus também para que haja uma transformação. Não adianta só você ouvir a pregação e não se decidir. Não adianta você participar de um estudo desse e um estudo desse não trazer para você uma vontade de querer mudar e uma vontade de querer buscar a presença de Deus para que haja uma transformação. Haja vista que a transformação não depende de mim, não depende de você, mas depende do principal fator que se chama Espírito Santo. Você tem que buscar a presença dele, porque o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade, e ele é quem atua convencendo o homem do pecado e o consertando, o trazendo a um novo caminho, a uma nova direção, tá? Nós vamos continuar aqui o nosso estudo. Eu falei que no próximo vídeo, que é este, nós iremos falar sobre ingratidão. A característica ingratidão ainda está no versículo 2, né? E depois que terminarmos aqui de falarmos de ingratidão, vamos falar também de irreverência, e vamos entrar no versículo 3. E aí, já concluindo essa parte do estudo para que possamos ir para o último vídeo, para o vídeo final. Mas preste atenção, o que é ingratidão? Vamos falar sobre isso agora? A ingratidão, ela é a insatisfação, a falta de consideração, de reconhecimento. Toda pessoa que é ingrata, ela é insatisfeita, ela não tem consideração por algo, por alguém ou por alguma coisa, ou não reconhece os méritos de quem está fazendo alguma coisa. Eu vou dar alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu tenho para te dar é o principal, de Adão e Eva. Adão e Eva tinham tudo no paraíso, no Éden, viviam muito bem, não faltava nada, não trabalhavam no sentido de se matar de trabalhar, trabalhavam no sentido de cooperar para aquele paraíso, para aquele Éden, para aquele jardim, ou para aquela terra, se manter do jeito que ela já vinha se mantendo naturalmente, pela glória de Deus. O homem, ele não fazia força, digamos assim, ou tanto sacrifício para conquistar as coisas, para conquistar o seu pão. A mulher não sofria tantas coisas quanto sofre hoje em relação à questão política, social, até na saúde. O homem também. Quando Adão e Eva estavam no Éden, eles tinham tudo. Tudo. Eu já preguei sobre isso, sobre o fato deles estarem no Éden. Gente, eles não precisavam de roupa. Sabe esse sacrifício de pagar 12 vezes o cartão da C&A, da Pernambucanas, da Renner? Aquela loja que você compra para poder se vestir? Isso não existia. O agricultor que hoje se preocupa se ele vai ter uma boa safra
caso chova, ou ele fica preocupado porque se chover demais estraga a plantação dele. Adão não tinha isso. A Bíblia fala que Deus regava a terra. Deus regava o jardim. Ou seja, numa proporção certinha. Certinha. Mas, a história você já conhece. Havia uma curiosidade em saber o porquê que não poderia se tocar na árvore que estava no centro do jardim. Havia essa curiosidade. Era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Né? E aí você conhece a história. Adão e Eva comem do fruto. Eva come, oferece para Adão, e aí há uma queda. E na queda, né, vem toda a desgraça. Desculpa o termo, mas esse é o verdadeiro termo. O que significa desgraça? Significa ser destituído, ser tirado, removido, excluído da glória de Deus. Você consegue entender? Então a ingratidão, ela veio porque Eva olhava e falava, poxa, por que não pode comer daquela árvore? E Adão também se perguntou algumas vezes. Porém, Adão, ele ouviu a ordem diretamente do Senhor Deus. Então ele olhava e falava, não, Deus falou para não mexer, então eu não vou mexer. Eva ouviu isso de Adão. Então, ela não acatou a ordem diretamente de Deus, mas sim de seu esposo, de seu marido, de seu homem, de seu companheiro. E ali há uma insatisfação, a ponto dela achar que poderia ter algo melhor. Porque foi assim que o diabo, a serpente, seduziu Eva. Ela chega e fala, olha, é certo que não morrereis se você comer dessa árvore, do fruto dessa árvore. É certo que você não vai morrer. Ou seja, despertou ali um algo a mais. Despertou ali um desejo de tocar no proibido. De querer mais do que se tem. Não é isso que o ingrato faz? O ingrato não vive maldizendo a vida que tem? Não vive maldizendo as coisas que tem? Não vive insatisfeito com as coisas que tem? Esse é o ingrato. E além disso, ele não considera que tem alguém se esforçando para estar junto com ele, para lutar com ele, para ter as coisas com ele, para se manter com ele. Quantas famílias estão se destruindo por causa da raiz da ingratidão? Quantas amizades já foram desfeitas por conta da ingratidão? Alguém tem uma amizade de 10, 20, 30 anos. A amizade está ali, firme, alicerçada. Chega um outro alguém que tem um poder aquisitivo melhor. A outra pessoa é capaz de agir com falsidade. Porque a outra pessoa tem um poder aquisitivo maior, mas não tem o vínculo afetivo. Não fará por você, ou não fará pelo ingrato, não fará pelo ingrato o que aquele amigo fez a vida inteira. Eu não sei se você consegue entender ou meditar no que eu estou falando. A ingratidão é um dos piores sentimentos. É um dos piores sentimentos. A raiz da ingratidão é tão profunda que ela está dentro do nosso DNA. Adão e Eva caem. Depois disso a Bíblia relata Caim e Abel. Por que Caim matou Abel? Por uma ingratidão. Porque Deus pediu, ordenou que eles fizessem oferta. Um escolheu do melhor. Selecionou, teve o cuidado de pegar o melhor, olhou ovelha por ovelha e pegou a mais perfeita, a melhor de todas e colocou no altar. Já Caim olhou e falou, vou dar isso aqui, é o que eu posso dar agora, é isso aqui, pronto, acabou e é o que eu quero dar e se Deus quiser aceita, se ele não quiser tá bom, pelo menos eu fiz a minha parte. Você percebe a diferença? E aí, aonde vem a ingratidão? Na hora que Deus, ele aceita a oferta de Abel, por ter se dedicado, por ter colocado devoção, carinho, algo especial na oferta, e Abel não. Abel não. Ele colocou de qualquer maneira. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação sobre batalha espiritual, e um dos influencers espirituais do século XXI se chama Leviatã. É um nome bíblico. É ele quem tem atuado, um dos que tem atuado, né? Um principado, não, uma potestade, perdão, chamada Leviatã. São grandes demônios e que levam à leviandade. Você sabe o que é leviandade? É simplesmente você fazer aquilo que
dá na tua cabeça de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então a pessoa ingrata, ela é assim. Só que aonde a ingratidão se manifestou em Caim e Abel, que já é o segundo exemplo que eu estou dando, né? Se manifestou quando Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a de Caim. E aí, simplesmente, Caim, ele mata Abel, porque Deus aceitou a oferta do irmão e não aceitou a dele. Ele não reconheceu que ele estava errado, ele não considerou que Deus o avisou para não se manifestar contra o seu irmão, porque a Bíblia fala isso lá em Gênesis. Deus viu o desejo que ele tinha, a raiva que ele ficou, a inveja que ele ficou do irmão. Deus falou para ele, se procederes bem, serás aceito. Se procederes mal, o seu desejo virá contra ti. Ou seja, ele não considerou que ele deveria seguir o exemplo do irmão. Se ele pega e fala, bom, se o meu irmão foi aceito, eu vou fazer igual o meu irmão. Vou fazer da melhor maneira para o meu Deus. Mas ele preferiu ficar com raiva do irmão. Ele não considerou e não reconheceu. Você consegue ver a ingratidão nisso tudo? E a terceira que eu vou dizer é a ingratidão, né, que o próprio povo cometeu com Jesus quando ele estava ali sendo julgado, e entre escolher Jesus e Barrabás, o povo escolheu Barrabás. Porque o povo não reconheceu que em 3 anos e meio tinha sido feito pelo Senhor Jesus. Ressurreição, multiplicação de pães e peixes, transformação de água em vinho, muitos milagres, né, muitos ensinamentos. O reino de Deus, a presença dele, nada foi reconhecido, nada foi considerado. Então esse é o sentimento chamado ingratidão. Olha que perigo, olha que problema sério. Então a gente vive muito isso, principalmente dentro da igreja. Quantas pessoas que a gente ajuda dentro da igreja, a gente pega a pessoa na lama, tô aqui, ó, eu tô com o casamento destruído, tô com a minha vida destruída, tá dando tudo errado, eu tô na miséria, a gente vai lá, ajuda a pessoa, levanta recurso, dá todo o apoio, toda a ajuda, e faz oração, busca a Deus, a pessoa está entre a vida e a morte, Deus opera um milagre, e no final das contas, ela some, desaparece, fala mal da igreja, se afasta dos caminhos de Deus, não reconhece o que Deus fez, e ainda fala mal da igreja. Ainda diz que a igreja não presta. Ainda fica curtindo quando falam mal da igreja, né? Por aí nas redes sociais. Sem gratidão. E nós não podemos ser assim. E Paulo falou que existiriam pessoas nos dias de hoje assim dentro da igreja. Então nós temos que tomar esse cuidado, tá? Eu não vou me estender mais, já falei muito sobre ingratidão aqui, mas eu peço que você de todo o coração entenda isso. Tem alguns itens, algumas características que eu estou enfatizando mais do que outras. Por quê? Simplesmente porque elas são a raiz de todas as outras características, e a ingratidão é uma delas. Eu falei muito do egoísmo, e eu falei muito da avareza, eu falei muito da ingratidão. Dentre as 19 características que o apóstolo Paulo falou, dos malfeitores, das pessoas que iriam ter o comportamento que nós estamos vendo nos últimos dias, segundo essa passagem bíblica. Então, por favor, guarde isso no seu coração. Não sejamos ingratos, nem eu e nem você. Consideremos o que Deus, o que as pessoas fazem por nós. É muito importante isso. Inclusive, reconheça em todos os sentidos. Em todos os sentidos, e seja quem for. Tá? Seja quem for. Quem for, seja quem for. Você precisa reconhecer. Vamos pular para a próxima característica. A próxima característica são os irreverentes. O que é ser uma pessoa irreverente? Uma pessoa irreverente, ela é aquela pessoa que, no contexto bíblico, ela é traduzida como uma pessoa ímpia. Uma pessoa que não crê, que não respeita, que não dá valor às coisas de Deus, que é contrária aos preceitos de Deus, que a Bíblia até fala, né, então vereis a diferença entre o justo e o perverso. O irreverente é aquele que a Bíblia chama de perverso. Entendeu? Porque a pessoa que ela é reverente, ela respeita, ela teme as coisas de Deus, os seus preceitos, ela teme os ensinos que ela aprende na sua família, na sua casa, os princípios básicos de uma vida, né, cristã. Então, o irreverente, ele não respeita isso, ele não crê nisso, ele não quer saber disso. Ele simplesmente vai vivendo a vida, não respeita nada, não respeita ninguém. Debocha da fé dos outros. Ele simplesmente desdenha, porque na vida dele não há temor. Porque para ele Deus e nada é a mesma coisa.
Para ele é baboseira seguir as coisas de Deus. Esse é o irreverente. Não tem respeito por nada e por ninguém. Não há princípios para o irreverente. Já pulando para o versículo 3, nós vamos entrar aqui nos desafeiçoados. Quem são os desafeiçoados? Segundo a Bíblia, Nova Versão Internacional, desafeiçoado também pode ser uma pessoa que é sem amor à família. Não há afeição, ou seja, o desafeiçoado é alguém que não tem afeição, não tem apego, não tem vínculo, não tem sentimento. E Paulo falou que nos últimos dias teremos pessoas assim. Será que tem pessoas assim? Pessoas que não têm vínculo com a família, que não querem ter vínculo com a sociedade, não querem ter vínculo com as pessoas antissociais, né? O grego dessa palavra, desafeiçoados, é astorgos, que significa desumano, sem amor. Esse é o desafeiçoado. Nós não podemos ser assim, gente. Eu vejo tanta pessoa desafeiçoada. Eu sou tentado a ser desafeiçoado. Às vezes a gente ajuda, faz o nosso papel, e às vezes a gente não vê as pessoas se reconhecendo ou fazendo as coisas, ou considerando. E aí fica querendo criar aquela raiz de desapego maligna. Não é aquele desapego no sentido de se livrar da idolatria, mas é o desapego maligno, aquele que fala assim, quer saber? Eu não quero não me importo mais com isso, eu não quero mais saber disso. Essa pessoa é sem amor pela família. Não importa o que você passou na sua família, não importa se um familiar seu falhou com você, não importa se ele está agindo de uma certa forma com você que não deveria agir. Não seja desafeiçoado, faça o seu papel. Faça a sua parte, não deixe o teu coração se tornar desafeiçoado. Uma pessoa desafeiçoada, ela não se apega a nada. Ela não reconhece nada, ela não considera nada. Esse é o desafeiçoado. Ainda existe os implacáveis. Quem são os implacáveis? Sabe aquela pessoa que fala assim, eu vou fazer isso, não importa, é errado, não faça porque é errado, eu vou fazer e pronto. Eu quero fazer e pronto, não tem quem me segure. Não tem quem me impeça de fazer isso. Esse é o implacável. Fulano, a palavra de Deus está falando que está errado você fazer isso. E por que você está querendo fazer isso? Não, eu estou querendo fazer porque eu vou fazer. Inclusive, o implacável e o arrogante andam juntos. Ela é hostil. Ela é uma pessoa que ela é violenta, seja verbal, seja fisicamente. Ninguém me segura. Sabe aquela pessoa? Ninguém me segura. É o implacável. Esse é o implacável. Provavelmente você já conheceu alguém implacável. Que às vezes tem que ter 3, 4 para segurá-la numa briga. Que às vezes você não consegue derrubar a tese dela. Ela às vezes, no argumento dela, ela está errada. Está todo mundo vendo que ela está errada. Se ela conversar com alguém, ela está errada. Ela nem procura ninguém para conversar. Porque ela sabe que ela vai ouvir que ela está errada. Então ela se torna implacável. Ela não ouve nada de ninguém. E ela vai. Eu, há um tempo atrás, eu atendi uma jovem senhora na igreja que perdeu o marido. E o marido vivia no mundo do crime. E ela falava que de vez em quando, ou teve vezes, que ele falou assim, nem Deus me segura. Nem Deus me segura. Porque ela vivia pedindo para ele parar com aquela vida. Porque ela vivia falando para ele dos riscos. Dos riscos que era viver nos assaltos, nos atos de bandidagem que esse homem cometia. E ele falava, nem Deus me segura. Você sabe onde ele está hoje? Eu vou lhe dizer. Na cidade do Pé Junto. Morto. Numa fuga, o carro capotou. E ali a vida dele foi tirada. Foi uma pessoa implacável. Foi uma pessoa implacável. Ninguém segurava ela. Então, fica o alerta. Não sejamos implacáveis. Também diz no texto, no versículo 3 de 2 Timóteo capítulo 3, também fala dos caluniadores. Caluniadores, você sabe, é um mentiroso. A pessoa mente. Inclusive, a palavra diz lá em Apocalipse que ficarão de fora os mentirosos. Os mentirosos nas palavras e os mentirosos na prática de vida. Tem muita gente que vive uma mentira. Tem muita gente que vive uma mentira. Tem gente que não é mentirosa na fala, mas é mentirosa no estilo de vida. Não podemos viver uma mentira.
não podemos, sabe, viver uma mentira. Eu acredito que o mentiroso aqui seja muito mais o estilo de vida do que a fala. Apesar da fala ser também um erro, né? Que às vezes uma mentira, ela causa uma destruição total e completa. Eu já paguei um preço alto por mentiras. O senhor já mentiu, pastor? Já, gente? Gente, não há pecado que eu cometi, perdão, não há pecado que foi falado aqui que eu não tenha cometido. Eu acredito que se você prestar atenção e puxar aí de trás para frente a história da tua vida, você cometeu. O que nós não podemos é continuar nessa prática. Então não seja mentiroso, nem nas palavras, nem muito menos no seu estilo de vida. Não seja caluniador. Não seja aquela pessoa que levanta uma mentira contra alguém, que levanta uma narrativa contra alguém. Ontem eu pregava na igreja que a internet ela é muito covarde. Ela posta um momento em que uma pessoa erra, mas ela não posta o momento em que a pessoa se conserta. Ela não posta o momento em que a pessoa se retrata e pede desculpa. E aquela pessoa é fuzilada, cancelada, destruída, virtualmente falando e consequentemente socialmente falando. Tudo por causa de uma calúnia. Porque um erro não pode definir ninguém. Um erro não define ninguém. Então, eu deixo esse alerta para que a gente não seja caluniador, para que a gente não levante mentira contra ninguém, para que a gente não minta contra a nossa própria vida ou faça da nossa vida uma calúnia, uma mentira. Há pessoas que estão acusando outras de não terem feito. Você já deve ter visto as situações de pessoas que inventam que o avô, o tio, o pai, o irmão fizeram coisas que não fizeram. Maridos que inventam coisas de esposa, filhos que inventam coisas dos pais. Isso é uma calúnia. E nós enfrentaremos essas pessoas. Paulo falou que existe esse tipo de pessoa na igreja hoje. Poxa, eu já ouvi um relato uma vez de um pastor que perdeu o ministério, perdeu o casamento, perdeu tudo por causa de uma calúnia. Porque a pessoa disse que tinha tido uma experiência sexual com aquele pastor e aquele pastor tinha adulterado e foi uma mentira. Então existem os caluniadores. No final da vida deste homem, a pessoa confessou que aquilo tudo tinha sido uma mentira e o pastor sabia, mas o estrago já estava feito. Então que Deus tenha misericórdia de nós. E que se você é uma pessoa que está tentando às vezes, em nome de um orgulho, em nome de um egoísmo, em nome de uma ingratidão, você está tentando caluniar a vida de alguém, pare, não faça isso. Porque você vai destruir a vida de alguém. E aí você pode colher, aliás, você pode não, você vai colher o fruto dessa calúnia. Então fica aqui o nosso alerta em nome de Jesus. Tá certo? Então, por favor, não seja um caluniador. Vigie contra os caluniadores. Pessoas que são capazes de mentir para denegrir a reputação dos outros são pessoas que a gente tem que sair de perto imediatamente. Porque se alguém vem inventar uma mentira de outro para você, inventará de você para outra pessoa. Meu Deus do céu. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, que estudo abençoado. Nós vamos concluir aqui o versículo que fala, depois de caluniadores, fala de pessoas que não têm domínio de si. Fala dos sem domínios de si. Sabe aquela pessoa que não sabe ficar sem comer? Sabe aquela pessoa que é viciada numa substância? Que é viciada num jogo? Que é viciada numa bebida? Que é viciada num mau hábito que está matando a vida dela? Ah, eu não consigo dormir cedo, só que ela precisa dormir cedo por causa da saúde dela e ela não tem domínio. Ah, eu não consigo parar de comer e a saúde dela está só estoporando. E ela não consegue parar de comer. A vida dela está indo por água abaixo por causa da bebida. Ela não tem domínio de si. A vida dela, os relacionamentos, ela não consegue parar com ninguém porque ela é uma pessoa difícil de se lidar, porque ela não tem domínio de si. Ela não tem domínio de si. E porque ela não tem domínio de si, ela acaba vivendo como uma pessoa desses últimos dias. Ainda na sequência, fala o versículo 3, que as pessoas desses dias de hoje, dos últimos dias, elas são cruéis. O que é uma pessoa cruel? Uma pessoa que ela tiver que matar, ela mata. Se tiver que prejudicar, ela prejudica. É uma pessoa que ela não tem, né, escrúpulos, princípios. Caim e Abel. Caim foi cruel com o irmão. Matou o irmão na crueldade, na covardia, pelas costas.
Olha que coisa, né? Então, o cruel é uma pessoa selvagem, uma pessoa feroz. Muitas vezes associada até a animais predadores. Esse é o cruel, certo? A pessoa é uma pessoa que tem ferocidade, que não tem domínio. A gente vê crente aí, marido batendo em mulher, sabe, espancando os filhos, torturando. Misericórdia. Existe gente dentro da igreja assim, pastor? Existe. Eu vou ficar quieto, eu não posso nem falar. Tem coisa aqui que eu não posso falar. Tem coisas que eu não posso, assim, pôr no estudo aqui, porque há pessoas que a gente tem tentado trazer uma orientação de um relacionamento. Inclusive, eu vou falar uma coisa aqui. Se você é um tipo de pessoa que sofre violência doméstica por conta de alguém que é cruel na sua família, na sua casa, por favor, saia desse jugo diabólico, desse jugo de sofrimento. Denuncie. A Bíblia fala que não há justificativa para esse tipo de crueldade. Fica um alerta aqui, tá bom? Então não se deixe levar pelo cruel. Não se deixe levar pelo selvagem. O cruel é selvagem. Ele é selvagem, tá? Então não se deixe levar por isso. E o último termo que eu vou falar aqui para terminar o vídeo, que ficou super longo, mas eu preciso que você ouça, é que nós estaremos falando sobre os inimigos do bem. A pessoa, o comportamento do ser humano, na sua grande maioria, nos últimos dias, é ser inimigo do bem. Vou te fazer uma pergunta para você entender o que é ser inimigo do bem. O que dá mais audiência hoje nos programas televisivos? O que dá mais audiência hoje nas redes sociais? São pregações e ensinamentos como esse? Ou são vídeos da pessoa sendo pega no fraga numa traição, briga, violência, morte, acidentes? E os comentários é que revelam quem são os inimigos do bem. Bem feito. Tinha que morrer de novo. É uma pena que não dá para morrer de novo. Morreu cedo. Morreu tarde, aliás. É o inimigo do bem. A Bíblia fala que Deus não tem prazer nem na morte do perverso. E a Bíblia fala que nós temos que seguir, pensar como Deus pensa. Meu irmão, se Deus não tem alegria na morte do perverso, nem eu e você devemos nos alegrar. Se o nosso coração se inclina ou sorri ou gosta desse tipo de coisa, nós temos sido inimigos do bem. E aqui eu quero fazer uma revelação chocante. Às vezes eu vejo certas maldades de pessoas que cometem maldade contra outras e que são surpreendidas por um ato de legítima defesa e que aquela ação de assalto, de violência contra quem está violentando, eu quero confessar que eu sinto prazer nisso. Eu tenho lutado contra isso. Eu tenho uma raiz de inimizade contra o bem. Pastor, o senhor está revelando algo? Estou revelando algo. Mas se eu estou aqui reconhecendo, é porque eu tenho buscado que eu não posso ser inimigo do bem. Se isso é uma coisa que me faz inimigo do bem, eu tenho lutado para eliminar. Você consegue entender? Então assim, não seja inimigo do bem. Ser invejoso é inimigo do bem? Então não seja inimigo do bem. Ser desleal é inimigo do bem? Então não seja inimigo do bem. Ser infiel é inimigo do bem? Então não seja infiel. Ser injusto é inimigo do bem? Ser uma pessoa desafeiçoada, sem amor, é inimigo do bem? Então não seja inimigo do bem, porque se você for inimigo do bem, você é inimigo de Deus. Espero que você tenha entendido. O próximo vídeo é o último, é o encerramento, tá? E nós iremos, em nome de Jesus, trazer a parte final desse estudo bíblico. Se você puder nos ajudar, contribuindo com o Pix, ele está aí no QR Code do vídeo, ele está também na descrição, tá? Do vídeo. Ajude com a quantia que você achar que pode nos ajudar. Eu paro parte do meu tempo. Eu estou aqui gravando agora, largando todas as minhas atividades profissionais para poder servir, abençoar e te entregar um conteúdo todo especial. Que Deus abençoe você, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus te guarde, te abençoe e que venhamos a ser Noé nessa geração. Pessoas que servem e agradam ao Todo-Poderoso. Fique na paz, em nome de Jesus.